Muito bem, vamos então tentar avançar no resumo de pronúncias. Antes de entrarmos nas aulas propriamente dita, vamos tentar primeiro compreender qual é a pronúncia de cada letra polonesa. Isso é importante. Mais tarde vai fazer toda a diferença de um idioma fluido, de um idioma acadêmico, de uma língua feita de qualquer jeito, ou uma pronúncia totalmente inexata. Então, não é isso que desejamos. Queremos uma língua, um idioma bem falado, bem vocalizado, de fato acadêmico. E para isso nós não vamos conseguir sem a pronúncia da língua portuguesa. Vamos então ao resumo das regras de pronúncia em língua polonesa. Regra número 1, regra sagrada. As vogais são abertas, em especial devemos dar atenção às vogais E e O, certo? Todas as vogais polonesas são lidas de forma aberta. Raríssimas são as exceções, e nós veremos mais adiante, como por exemplo o Y, que é como se fosse o E, a letra E, fechado. Para nós teria o chapeuzinho do vovô aqui em cima, né? Então, seria e com o chapeuzinho E. No polonês, todas as vogais são bem abertas. Esse aqui é O. E se fosse falar o E fechadinho, seria o Y. E. Entendeu? Então vamos lá. Todas as vogais são lidas de forma aberta, e isso é uma regra sagrada. A outra regra sagrada é enfatizar sempre a penúltima sílaba. Todas, sem exceção, todas as palavras polonesas são paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica será sempre a penúltima. Todas, mesmo as curtinhas, mesmo aquelas bem compridas, todas elas, né, a sílaba tônica será a penúltima. Todas são paroxítonas, é uma regra sagrada. A terceira regra sagrada do polonês, do język polski, é não inserir, omitir ou alterar letras, sons que não constem nas palavras. Pronunciar única e exclusivamente o que está escrito, não cometer erros semelhantes e comuns, como, por exemplo, nas seguintes palavras da língua portuguesa: advogado. É comum a gente ouvir isso, né? Psicólogo, magnetismo, ignorante, ruim, cigarro, pneumonia. Tudo que está em vermelhinho aqui, ó, é o que a gente vê às vezes sendo inserido quando uma pessoa aqui no Brasil fala essas palavras. No polonês, isso não existe. Todas as vogais e também todas as consoantes, elas são pronunciadas, todas elas. Atente para o fato de que essas letras, como I, N, U, E, não constam nas palavras, mas são inseridas ou alteradas na leitura por questão de comodidade em sua pronúncia. Isto é impossível na língua polonesa. Cada consoante, vogal e sílaba possui seu próprio e único som. Exceções relativas a junções de fonemas, surdos e sonoros, serão vistas ao longo deste resumo. Vamos lá, então, vamos a alguns sinais diacríticos. O que são esses sinais diacríticos? São sinais gráficos adicionados às letras com o único e exclusivo objetivo de alterar o seu som e nunca de acentuá-las. Lembre-se, sempre serão paroxítonas, as vogais sempre bem abertas. O fato de existir um sinal diacrítico não significa que ela é a sílaba tônica da frase. Não significa. Então, ela não altera o som e nunca acentua.
Então, o A é diferente do on. O E é diferente do EON. O L é diferente do U. E o N do NI. O O do U. O S do SH. O Z do J. J. Para entendermos com mais facilidade a pronúncia de certos sons em língua polonesa, devemos atentar para a existência de fonemas surdos e sonoros. O que é isso? Fonemas vogais A, E, I, E, O, U, ON, EON ou EN são chamados sonoros, pois passam pelas cordas vocais e as fazem vibrar. Então faça o teste você mesmo. Coloque a mão na sua garganta, próximo ali do pomo de Adão, e pronuncie a palavra ó, ó, ou a palavra on, on, on. Você vai perceber que as cordas vocais vibram para produzir esse tipo de som. Qualquer uma dessas letras, elas produzem então um som que faz vibrar a nossa corda vocal. Os fonemas, na parte das consoantes, também tem muitos que são, né, que fazem vibrar também, né? Muitos deles são sonoros, iguais ao que nós vimos agora. Por exemplo, B, 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 D, G, J, L, U, M, todas essas daqui. Nós vamos ver a pronúncia de cada uma delas mais adiante. Então agora não é tão importante. Mas todas essas daqui, ó, são sonoros, pois passam pelas cordas vocais e as fazem vibrar, produzindo som. Os fonemas parte das consoantes. Agora vamos ver os que são mudos, aqueles que não mexem com as cordas vocais. Por exemplo, ts, ts, ch, f, h, t, ts, ch. Então, são chamados mudos, pois eles não fazem aquele barulho quando passam pelas cordas vocais, não as fazem vibrar. Por exemplo, o C em polonês pronuncia-se ts, ts. Olha a diferença do br, 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 entendeu? Então, alguns fazem vibrar e outros não fazem vibrar. Por que é importante saber isso? Que agora, conforme vamos iniciando, né, nós vamos percebendo a diferença. Por exemplo, vamos começar a letra A. A. O som é igual ao da língua portuguesa, sempre pronunciado de forma aberta, que é uma característica de todas as vogais. Lembre-se sempre disso. Aqui do ladinho vai estar a tradução. Eu não vou me deter às traduções, vou me deter apenas ao idioma polonês. Kanapa, mama, tata, baba. Especial atenção deve ser dada à pronúncia da vogal A, como com as consoantes. Então preste atenção. Sempre aberto, som aberto, e sempre paroxítono, ou seja, sempre uma sílaba antes do final. Então são paroxítonas. Temos que nos lembrar disso sempre. Não é canapa, nem canapá, é canapa, mama, tata, baba. Então, especial atenção ao A, com as consoantes. Por exemplo, uma vogal e uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Como que se pronuncia isso? Al, al, am, am, an, an. O som destas sílabas divergem da pronúncia em língua portuguesa. Então veja bem, lembra-se lá do advogado? Olha só, essas palavras, mesmo que
fiquem soltas na frase, cada uma delas tem um som e deve ser pronunciado. Al, am, an. Vamos ao A com um sinal diacrítico, que é o rabinho. Isso daqui se chama em polonês ogonik, ogonik, ou simplesmente caldinha ou rabinho. Então, isso daqui é um sinal diacrítico, ou seja, é um sinal que demonstra que vai haver uma sonoridade diferente. Ou seja, isso daqui não é o A comum. Isso daqui, com este sinal, está mostrando que esse A vai ser diferente. Então, olha só como é que se pronuncia. Pronuncia-se on, como lido em português. Monca, aqui do ladinho, como se pronuncia. Isso aqui não existe, tá? O que existe é isso aqui, que é o polonês. Isso daqui é apenas para demonstrar como que nós lemos isto aqui. Então, quando você vê isso aqui numa frase, tá? Que significa isso aqui. Quando você vê isso daqui significa monca, iondro, mondre, maiontek, monca, iondro, mondre, maiontek. Entendeu? Então é assim, sempre paroxítonas e bem abertos. Aqui nós já vimos o que, que significa esse Y, né? Vamos de novo, só para ficar bem frisado. O que, que significa o Y? Mondre, mondre, ou seja, um E fechadinho. Se o E aparece na frase assim, significa que ele é abertinho, esse aqui, ó, aberto. Maion tech, maion tech. Agora, se aparece o Y, mondre, mondre. Letra nunca seguida de M ou de N. Então, nunca você vai ver um A com ogonic seguido de um M ou de um N, porque ele já faz isso sozinho. On, on. Isso aqui não existe, ok? Isso daqui é apenas demonstrando a sonoridade deste aqui. Então, sempre que você vê isto aqui, ele significa isso aqui. On, on. Então, não tem necessidade de ter um M ou um N depois dele. Vamos a mais uma palavra, uma letrinha. Letra B. Letra B com uma vogal. Ba, bé, bi, be, bo, bu. Ó, de novo o Y aqui. O que, que significa com Y? É o E fechadinho, é o E com o chapéu do vovô. Então, ba, bé, bi, be, bo, bu. Sílabas pronunciadas como em português, sempre com as vogais abertas, é a regrinha. BA é lido como se fosse a palavra bafo. Então, BA, bafo, ba, ba, bafo. Um exemplo em polonês, badanie, badanie, certo? Ó, badanie, sempre paroxítona. Bé é lido como belo, bé, belo, bé, bé. Exemplo, bexa, bexa, entendeu? É bem abertinho. BI, lido como bíblia, BI, 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 bi. Um exemplo, bieda, bieda. B com Y é lido como beleza. Olha só, em português, o E virou duas coisas diferentes na mesma palavra. Beleza, beleza. Aqui, ó, se eu quiser falar isso aqui, tem que ser com um Y, B. Isso aqui é um B. BY é B. Um exemplo, bec. Como que se lê isso? Bec. Bec. BO é lido como bola. BO, bo, bo. Exemplo, boc. Exemplo, boc. Tudo é pronunciado, inclusive o casinho mudo no final. K, boc, boc.
BU é lido como se fosse Buda em português. Buda. BU, sempre que encontrar numa frase ou numa palavra em polonês, você sempre vai lembrar de bu, de Buda. Exemplo, budowa, 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 entendido? Badanie, beksa, bieda, byk, bok, budowa. Da mesma forma como em português, em palavras como abnegar, obstinado, abstinência, obstrução, abstrato, a língua polonesa também utiliza o som da letra B sem vogais na sequência. A consoante B ao final das palavras passa a ter o som do P, conforme as palavras abaixo. Então, sempre que o B não aparecer dentro de uma palavra, ele aparecer no finalzinho, a última letra daquela palavra, ele muda o som. O som dele muda para P. Exemplo: dąb, jedwab, jedwab, skarb, garp, krap. Entendido? Dąb, jedwab, skarp, garp, krap. Aqui estão as traduções do que significam. Aqui é como estamos lendo. Então, quando enxergamos isto aqui, é como se nós estivéssemos falando isso aqui. Então, aqui está escrito dąb, dąb, jedwab, jedwab. Entendeu? Então vai aparecer o B, mas a gente já sabe que por ele estar no finalzinho da frase, ele vai virar um P na hora de falar, de pronunciar. Vamos a mais uma letrinha, a letra C. Pronuncia-se como o som da junção TS em português. Podemos retirar este som, por exemplo, da palavra jet ski. Jet ski. Tirando o G e tirando o ki, fica apenas o ts. Ts. Este é o som desta letra. A letra C em polonês é isso aqui. Ts. Então, eliminando-se a pronúncia do G e do ki, restando apenas o som do ts. Letra que, sem vogal na sequência, é encontrada no começo, no interior e no final das palavras, sempre com o mesmo som. Não muda. O C não muda nunca, ele sempre vai ser ts. Vamos ver alguns exemplos? No início, tsnota, tsnota. Lembrando que essa primeira palavra está em polonês, certo? Isso daqui é apenas a forma como nós pronunciamos em português. Então, tsnota, mocne, piec. E aqui como está. Então, tsnota, mocne, piec. Situação em que a letra C não é pronunciada como o TS. Existe um caso? Sim, quando ela está seguida da consoante H. Então, sempre que o H aparecer, muda-se o som do C. Isso é muito intuitivo, pode ficar tranquilo. Olha aqui é o C, junto com o nosso CH. Né? Conhecemos ele no português, só que no polonês ele muda. O estudo do conjunto CH é realizado quando do estudo da consoante H, onde H e CH possuem o mesmo som. Então, mais adiante, nós vamos chegar na letrinha H e na consoante CH. E quando as duas estão juntas, elas produzem o mesmo som, que é o nosso som do R, R, de rato. Por exemplo, aqui se chama Hmura. Hmura. Pensa em dois R's. Dois R's, ok? Hmura. Rata. Rata. Reba. Reba.
dar, fartur, fartur, groch, groch. Então, essas palavras se pronunciam, o C, quando aparece com H, ele muda o som, é o único caso. Onde ele vira chmura, rata, reba, dar, fartur, grach. Estudaremos isso mais adiante. Então, vamos finalizar por hoje com a letra C. Vamos ver como que ela funciona? Vamos lá então. O C com o sinal diacrítico, o acentinho, pronuncia-se como tch, tch, tx em português. Ou seja, ela é o resultado do som da letra X precedida pelo som da letra T. Letra encontrada somente no início e no final das palavras. Só existem duas exceções onde ela aparece no meio, e aqui estão as duas exceções. Essa letrinha com acento, o C com sinal diacrítico só vai aparecer no começo ou no fim das frases, certo? E vai aparecer bastante, principalmente no final das frases. Então, como que se pronuncia isto? Zatma, zatma e zatmienie, zatmienie. Lembrando que a gente, pelo fato de ter um sinal diacrítico, não significa que ela será sílaba tônica. A sílaba tônica continuará sendo sempre paroxítona, sempre essa daqui. E aqui será sempre o za. Então, zatma, zatma. E aqui, zatmienie, zatmienie, que significam isso que está abaixo. A letra, o som pronunciado de forma curta e rápida e sempre agregada à pronúncia da sílaba que a antecede ou que a segue, nunca seguida de vogal, apenas de consoantes. Então, o tch nunca vai aparecer com i, com a, com o, com u, nunca. Sempre vai aparecer com uma consoante. No início, tchma, tchma, tchma. E no final, skakach, skakach. Entendeu? E aqui, numa sílaba única, a, a sílaba tônica vai ser ela mesma, né? Tchma. Agora, quando existem outras sílabas, o tch vai se juntar à última palavrinha dita, ou seja, o k. Então, na divisão silábica, é exatamente como está aqui, ó. Ska, cat. Então, fica grudadinho com a última vogal que apareceu. Mas isso não altera a pronúncia dela como sendo uma paroxítona. Skakat, skakat. Importante ressaltar que o grupo ch, que representa o som desta letra, não caracteriza uma sílaba em sua pronúncia, mas apenas um som que passa a ser agregado a uma sílaba em sua pronúncia. Como eu acabei de falar, ela não vira uma sílaba, ela simplesmente é agregada à última sílaba. Ela é morta, ela é apenas um som, ela não é uma sílaba. Skakat, ela é apenas o tch no final, mais nada. Ou seja, nunca é lido separadamente. Por exemplo, a sílaba nit e o som agregado. Aqui é nit, miet, dat, mit, malovat, malovat. Que significa isso aqui, ó. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, encerramos aqui esse primeiro vídeo. No próximo vídeo, então, iremos para o C com uma vogal. Como é que ele fica sendo pronunciado, ok? Mas isso é na próxima aula, no próximo vídeo. Ok? Um grande abraço. Do zobaczenia, do jutra, papá.